Bom, vamos começar. A semana passada, terça-feira, que foi a última aula, né, a gente falou da avaliação e desempenho de moagem. Vamos relembrar, né? Que a gente falou que a avaliação de desempenho de moagem vai ser avaliada pela capacidade. E quem lembra? Alguém lembra? Que é a quantidade de cana da moída por unidade de tempo, que pode ser medida em tonelada de cana por hora, tonelada de cana por dia, tonelada de fibra por hora, e também a extração, que é a porcentagem de açúcar extraída com relação à quantidade existente da cana, né, que vai ser em porcentagem. A gente também falou da produção da moagem, da, sim, antes disso, né, essa avaliação, tanto a capacidade como a extração, vai envolver a parte mecânica, né, que vai influenciar, que é aquele número de rolos, velocidade de rotação. Tem também a parte da matéria-prima, né, que é a quantidade de fibra, a densidade. E a parte mecânica, uma das principais é as pressões nas moedas, né, que a gente viu que vai influenciar. Também as regulagens nas moedas, que influencia, né, a abertura de trabalho, que a gente viu a entrada, a saída, a potência consumida e a eficiência da extração. Aí, quando a gente falou da eficiência da extração, a gente ia começar os exercícios. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou compartilhar aqui a parte dos exercícios, aí vocês vão falando aí. Vocês estão vendo? Sim, Sibeli. Bom, vocês têm alguma dúvida de terça-feira ou eu posso começar os exercícios? Por mim, pode começar. Estou afiadíssima com a minha calculadora. Ótimo. Então, quer ler a primeira, Mica? Quero não, Sibeli, porque eu não enxergo muito bem, não. Pelo telefone não é pequeno. É verdade. Se alguém quiser ler, pode ler aí, por favor. Pronto, obrigada. Pode ler. Polegadas. Uma polegada, 0,0254 metros. Bom, essas formulazinhas foram aquelas primeiras que a gente usou para calcular a capacidade, né? Que a capacidade, como eu tinha dito, é a que vai influenciar, é a quantidade de cana moída por unidade de tempo. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente não se perder é anotar os dados para a gente conseguir lembrar as fórmulas que vai aparecer, né? Aqui, o número de termos, né, da usina tem 6 termos. A polegada, vocês sabem que esse primeiro D é o D do decímetro. Do decímetro não. Da. Peraí, que agora deu um branco. Da, pera, deixa eu olhar aqui. O diâmetro é. E sempre o menorzinho é o diâmetro. E sempre o maior vai ser a largura. Então, quando aparecer assim, vocês sempre vão saber que é diâmetro e largura. Deixa eu pegar aqui o computador, que fica melhor. Aí, funcionando numa velocidade de 6 RPM, a gente sabe que RPM é velocidade de rotação, e processando uma fibra de 12,5, né? A gente já coloca aqui, acho que eu coloquei 12, mas é 12,5. Deixa eu botar aqui, para vocês não se perderem. Só um minutinho, tá? Como eu tô sozinha, alguém acho que pediu para entrar, ou alguém falou aí. Alguém falou?
Não, né? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho, pra mim não me perder. Você já não olha aí a resposta não, tá? Eu nem olhei, Sibeli, tô nem vendo. Muito bem. Eu vou botar aqui para verificar. Estão vendo, né? Sim, Sibeli, de boa. Aí de 12,%, aí considerar a densidade, um índice de preparo, que é o Czinho menor, que ele pediu para considerar 1,25, e considerando a densidade da cana de 0,5 tonelada por metro cúbico, né? Aí ele está pedindo para calcular a fórmula de Hugo. Antes disso, a gente vai ter que fazer as conversões. Vocês lembram que a gente falou, quando a gente comentou sobre essa fórmula, que o número de termos da moenda não é o número que a gente vai colocar no N, porque esse N é o número de rolos na realidade que eles querem. Então, que vai ser usada na fórmula, né? Então, sempre tem que lembrar que a quantidade de termos a gente tem que multiplicar por 3. Por quê? Vocês lembram? São aqueles 3 triângulos, tirando de pressão, né? Porque de pressão é mais auxiliar, são os 3 rolos. Aí ele pediu para a gente, ele deu em polegada e a gente tem que converter, né? A questão ainda deu a conversão, né? Que é 0,0254. Quem está aí, Mica, que está com calculadora, quanto é que dá o diâmetro? O diâmetro e a largura. Mulher, tu já é assim, misericórdia, peraí. Você Vai disse, também, minha você gente. disse, Eu tô, mas mulher, não eu com tô, mas calculadora. é É muita porque pressão, hoje, peraí. é porque hoje eu estou sozinha, então eu não tenho como ver vocês no chat. Hoje vocês vão ter que levantar a mão. Ou então abrir o microfone e falar. Pronto, o meu também. 0,9. O D, grandão. A largura? Vou ver agora. Deu 1,98. De Edivaldo também? Assim, vocês podem usar duas casas decimais. Eu, geralmente, quando eu uso 3 em alguma, eu sempre completo com 3. Por isso que a minha está 1,981. E toda vez que eu vou colocar uma forma, mas isso vai de cada pessoa, não precisa, né? Pode ser só duas casas decimais. A velocidade de rotação, né? 6, a fibra, a gente vai usar em decimal. Ficou, deixa aí, mas vocês vão entender. Quando eu enviar novamente, vocês vão entender direitinho. O Czinho, que é o índice de preparos, 1,25 é a densidade. Então, não precisa mais transformar. Aí, a gente vai aplicar nessa fórmula de Hugo, que é a capacidade é igual a 0,8 vezes o C, que vai ser, a gente vai botar 1,25, o N, 6, aí vai ser 1 menos 0,6 vezes o 6 novamente, o diâmetro, eu acho que alguém está pedindo para entrar, só um minutinho, tá, gente? Eu vou sair aqui só para aceitar. Chegou, gente, peraí. Bom, os meninos, acho que foi Valdir que entrou e Pedro, boa noite. A professora vai chegar um pouquinho atrasada hoje, porque ela teve que resolver um problema pessoal dela, teve um negócio para resolver. Aí eu vou dar início e depois ela chega. Por enquanto, a gente vai fazer os exercícios e, se der tempo, a gente já entra no assunto de balança. Eu tinha mandado para ela, que eu fiquei de mandar para vocês resolverem antecipadamente. E só que Edivaldo me informou que a professora trocou e mandou novamente o assunto que a gente tinha visto a semana passada. Mas aí a gente está resolvendo aqui, vou resolver devagarinho para vocês entenderem e tirando as dúvidas, já que vocês não conseguiram resolver anteriormente. Aí aqui a gente já tinha começado o exercício e a gente já ia aplicar o exercício na primeira fórmula que ele estava pedindo aqui.
Aí eu vou ler para vocês que chegaram atrasados, né? O primeiro exercício diz que uma usina apresenta seis ternos, onde cada rolo apresenta 37,01 polegada vezes 77,99, funcionando numa velocidade de 6 RPM, processando uma cana com fibra de 12,5% e com índice de preparo de 1,5. Considerando a densidade da cana em torno de 0,5 tonelada por metro cúbico, calcule a capacidade da moagem usando a fórmula de Hugo e da Copersucar. E aqui é os dados que ele deu, que é o mesmo que eu botei aqui embaixo. Essa fórmula aqui é a fórmula de Hugo, que eu acho que é de 1987, por aí, 89, não me recordo. Aí aqui é os dados da questão. Aí a gente relembrou que o número de ternos a gente tem que multiplicar por 3, porque esse 3 é o número dos rolos, porque esse N, ele está pedindo o número de rolo total, né? Então, sempre que aparecer o Nzinho, vocês têm que lembrar de multiplicar por 3. Por isso que são 18. O diâmetro está em polegada, a gente tem que transformar. Aí vocês têm que fazer a transformação. O diâmetro aqui vai dar 0,940 e a largura 77,99 vai ficar por 1,981. RPM, a fibra da cana que a gente vai usar em decimal, aí tem que transformar também, tirar a porcentagem. A cana é a densidade. Então, a gente vai começar aqui, né? Eu estava terminando de explicar aqui. O L, aí tem que botar o diâmetro ao quadrado vezes o número de rolos dividido por F. Aí eu já coloco. Vocês conseguiram fazer enquanto eu estava falando novamente e aceitando o pessoal? Alguém conseguiu fazer? Eu fiz, eu só achei estranho. Deu quanto? Deu menos 124,76. É por causa assim. Eu, particularmente, não gosto de colocar a fórmula inteira na calculadora, porque eu sempre acabo errando. É o caso que aconteceu com Mica. Eu sempre acontecia de eu ficar errando. Então, eu sempre faço por partes. Eu até coloquei aqui no slide por partes, para vocês visualizarem melhor. Mas quem gosta de fazer e que tem prática, eu realmente não tenho prática de colocar tudo, porque eu sempre me banano. Aí eu sempre tinha medo de errar. Então, eu mesmo gosto de fazer por partes, né? A gente vai colocar, eu coloquei tudo aqui, os dados. Eu realmente, primeiro, eu faço parêntese e deixo a K multiplicando. Depois eu faço a potência e depois eu tiro a raiz, do jeito que está aqui. Vocês estão vendo que está tudo multiplicando? Aí, quando eu chego aqui nessa parte, aí realmente eu faço de uma vez. Porque às vezes a gente esquece um parênteses, porque sempre a gente tem que lembrar, quando for botar na calculadora tudo tem que estar em parêntese, porque senão sempre dá errado. A maioria das vezes, né? Tem gente que tem habilidade que realmente dá certo, mas eu sou um desastre, então eu prefiro colocar em partes. Então, eu coloquei em partes para vocês verem, para quem não tem essa facilidade, como o Mica, tipo, errou, não foi, Mica? Mas aí você não vai errar, porque Foi, se eu você errei, fizer por menina. partes, aí vai dar certo. Se você, ó, e lembrando que quando a gente está numa expressão numérica, primeiro a gente tem que resolver os parênteses, potência. Aqui, nesse caso do parêntese, primeiro é a multiplicação, para depois diminuir, porque isso tudo vai influenciar no resultado de verdade. Então, assim, vocês vão multiplicar 0,06 vezes 6 vezes 0,940. Aqui é uma vírgula, tá? Eu acho que eu errei na hora de colocar. Mas quando eu for mandar para a professora com as respostas, eu vou ajeitar. Aí, esse valor menos 1 vai dar esse valor aqui, 0,6616. Aqui eu coloquei 4, aí aqui automaticamente eu boto 4, porque assim, quando a gente faz partes, a tendência de haver erro é maior. Tipo, tem professor que gosta que coloque as vírgulas. Tipo, a professora Joelma, se colocar aproximado, não tem problema. Às vezes, com uma casa decimal, duas, ela não tem problema com isso, entendeu? Mas eu realmente faço por partes. Deixa eu entrar, que alguém está pedindo para entrar aqui, só um minuto. Boa noite, Lucinelli. Bom, aí, depois que eu fiz esse entre parênteses aqui, os parênteses, eu fiz a potência. Quando eu multipliquei
tudo deu aproximadamente 236 toneladas de cana por hora. Alguém de vocês fez e deu diferente desse valor? Não, o meu deu isso aí agora, Sibeli. Deu isso aqui, não foi? Pronto. Isso. Aí, aqui vocês têm alguma dúvida? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, vocês falem aí, tá? Não falem no chat. Luciméria que chegou agora, a professora não tá, ela vai chegar já já, ela teve que resolver um probleminha. Aí eu não tenho como ver vocês no chat. Então, vocês ou levantam a mão, ou então pode falar, não tem problema. Por mim, vocês podem abrir o microfone e falar, sem precisar levantar a mão. Aqui tá tudo bem, né? Eu posso passar? Pode sim, Sibeli. Aí agora a gente vai fazer, o Cimeri que chegou agora, a gente estava resolvendo essa primeira questão, que a professora se esqueceu de colocar para vocês esse slide, ela trocou e colocou o anterior, então vocês não tiveram acesso a esse material ainda. A gente está resolvendo essa questão primeiro por essa fórmula que está pedindo, agora a gente vai fazer por essa outra fórmula aqui. Os dados eu trouxe para cá, aí agora é essa fórmula aqui, né, que é da Copersucar. A diferença dessa é que ela vai ser utilizada na colheita mecanizada, como tinha dito a vocês na terça-feira, e ela também ela usa a densidade, que a outra de Hugo não usa. Então, se na prova ela não disser a fórmula que é para vocês usarem, só com os dados da questão, vocês sabem que não vai usar, a que vai usar e a que não vai. Se ela der a densidade, vocês podem calcular por essa fórmula. Se ela não der a densidade, vocês calculam pela fórmula anterior, que é a de Hugo. Então, Sibeli, foi. mas no caso, se ela der a densidade, a gente pode calcular pela outra ignorando a densidade ou pode usar ou só pode usar essa? Não, tanto faz. Se ela, mesmo ela, tipo, se ela der só esses dados aqui e pedir para vocês calcularem a capacidade, e ela não disser por que fórmula quer, vocês podem usar qualquer uma das duas. Mas, geralmente, se ela der a densidade, essa daqui eu acho ela menor de fazer o cálculo. Então, você Entendi, pode usar entendi. essa ou usar a outra se quiser. Certo, obrigada. Aí essa fórmula aqui, né, 47,12 vezes o diâmetro ao quadrado, vezes o comprimento, vezes a velocidade de rotação, dividido por 0,97 sobre a densidade da cana, menos 47,5, 50, né, porque o 5 não vai influenciar, vezes 10 a menos 3, vezes a fibra. Aí tá aqui, né? Eu vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem calcular. Quem fizer pode abrir o microfone e falar. Aqui nessa, vocês fazem primeiro para ficar mais fácil, né? Quem não for usar tudo. Eu faço primeiro a de cima, depois eu faço a de baixo, coloco um sobre o outro, depois eu divido. Aqui vocês podem fazer a divisão, primeiro lembrando a multiplicação, para depois diminuir desse valor aqui. Alguém conseguiu? Tá certo, vou aguardar. Alguém deu outro valor diferente do de Edivaldo? O meu também deu isso. Esse valor mesmo.
vocês viram aqui que eu calculei em cima, né, do jeito que eu falei para vocês, aí eu dividi e depois fiz essa multiplicação. Aí depois eu dividi essa por essa. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão e com a fórmula e com os dados? Aqui, lembrando para o pessoal, eu errei aqui, mas a fibra é 12,5, por isso que está 0,125. Mas quando eu mandar para vocês, com os exercícios, eu vou ajeitar, assim que terminar. Bom, agora vamos... Ninguém tem dúvida, né? Ninguém falou, porque estão sem dúvida. Vamos para o exercício 2. Alguém quer ler? Alguém pode ler aí? Vocês estão com sono, minha Eu leio. gente? Eu leio, Sibeli. Obrigada. Uma usina tem capacidade de moer 700 toneladas de cana por hora. Seu tempo estimado de moagem é de 82% e a quantidade de dias na safra de 240 dias. Calcule a produção estimada na usina. Bom, a primeira coisa que eu digo a vocês sempre é botar os dados, né? A capacidade, que a gente tinha falado na outra aula, é relacionada à quantidade. Então, ele deu em toneladas de cana por hora, então tá aqui. TCH é igual a 700, né? Aí ele falou aqui que o tempo estimado de moagem é de 82%. Eu não sei se vocês recordam, acho que não, vocês não vão recordar. Vamos só lembrar por cima, mas a fórmula é óbvia que vocês não vão recordar. Mas a gente falou que o aproveitamento de tempo na moagem era aquele AT dividido pelo tempo efetivo em horas sobre o tempo total vezes 100. Vocês estão lembrados dessa fórmula? Deixa eu voltar aqui para... Não lembro, mas lembra que a gente Da comentou, né? explicação eu lembro, mas eu não Pronto, lembro deixa eu da voltar forma. aqui para vocês entenderem melhor. E o pessoal que não assistiu a aula passada poder entender melhor, né? Lá vai ser uma questão usando essas fórmulas aqui. Na realidade, a gente só vai usar essa, porque na questão ele não deu tempo, né? Ele já deu o aproveitamento de tempo total. Então, a gente não vai precisar usar essa formulazinha. Mas se no lugar dele na questão o aproveitamento de tempo, ele der o tempo efetivo foi tanto e o tempo total foi tanto. Aí vocês têm que lembrar que antes de utilizar essa fórmula, calcular esse AT por essa outra aqui. Essa moagem de safra é nada mais que a produção estimada da usina, né? A moagem total da safra, que é o que pediu lá na questão. Então, vamos voltar aqui. Vocês não olham o resultado, tá? Aí pronto, né? Tem essa fórmula aqui. Então, a tonelada de cana por hora da moagem da safra, que ele está pedindo a produção estimada, né? Que a produção estimada é a moagem da safra. Tem lá a observaçãozinha lá no slide, quando vocês pegarem e forem refazer os exercícios para estudar para a prova. É 700, o aproveitamento estimado de tempo é 82, vezes 240, que é dias, vezes 24. Aqui, vocês não precisam tirar da porcentagem, porque esse valor já é em porcentagem. Então, não precisa, usa assim, do jeito que está. Então, esse valor aí, quem está com a calculadora, deu quanto? O meu deu 330,62. 330, não. O Ponto, seu ponto ponto. terra É ponto. é 330 milhões, 620 mil. Pronto. É exato, Cuidado para vocês Sibeli. não colocar vírgula onde é ponto. Bom, essa Só aqui é bem queria facinho, esse né? dinheiro na minha conta, Sibeli. Eu só precisava desses daqui, ó. 330 mil, eu já estava feliz. Essa questão aqui é facilzinha. Alguém tem alguma dúvida? Não, menina, eu coloco umas duas dessas na prova e pronto. Duas não, as três. Verdade. Bom, agora a gente vai para a terceira questão. Alguém se habilita aí a ler?
Eu vou tentar ler, Sibeli. Tá certo, obrigada, amiga. Deixa eu ver aqui. Uma determinada usina produtora de açúcar produz caldo com teor de pureza de 75%. Calcule a massa de sacarose da cana, sabendo que a eficiência da moagem foi 97,6 e que a massa do caldo extraído foi de... Eu não consigo mais chegar. 2.700 toneladas. Isso, E e o a pó, pó 18%. isso. Bom, aqui ele está pedindo, né, a massa de sacarose da cana. Aí ele deu aqui a pureza, a eficiência de moagem, a massa do caldo extraído e o pó. Aí a gente coloca os dados para a gente já se situar o que a questão quer. Aí aqui ele está dizendo, né, massa de sacarose da cana. Então, a pureza é a eficiência. Vocês sabem, né? Estão lembrados? Pronto. Só que a massa, ele deu a massa de sacarose, ele quer a massa de sacarose da cana, né? Ele deu a eficiência de extração, que é essa pureza, eu já apertei aqui, ó, sem querer, tá vendo? Deixa eu pegar aqui a computador. Aí, ele deu eficiência, né? Não vai precisar a gente usar aquela forma da eficiência, porque a questão já deu. Então, a gente só vai usar a massa de sacarose do caldo extraído. Deixa eu botar aqui no slide para vocês entenderem, porque tem várias formas de fazer essa questão, dependendo do que a questão está pedindo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vocês não olham aí a resposta não, tá? Aqui. Ó, a fórmula é essa, né? Deixa eu botar aqui. Se ele pedisse a eficiência, vocês teriam que calcular a massa de sacarose do caldo sobre a da cana. Aí teria as fórmulas específicas para cada um, e de quebra ainda teria, se não tiver, se a questão não desse a massa de sacarose do bagaço, teria como calcular por essa questão aqui, por essa equação aqui. Mas como ele está pedindo a massa de sacarose da cana e já deu a eficiência, a gente só vai utilizar essa fórmula aqui da massa de sacarose do caldo extraído para poder calcular e jogar na fórmula. Entenderam aí? Sim, Sibeli, entendido. Bom, vamos lá. Como aqui não precisa transformar nada, né? A gente já vai aqui. Pronto. A massa de sacarose do caldo extraído é a massa do caldo extraído. Vocês sempre decorem tipo, M grande com relação à parte de avaliação e moagem, né? Essas formulazinhas a gente acha no começo que é muito difícil de decorar. Vocês não vão decorar, vocês vão aprender. Então, vai facilitar a vida de vocês fazerem exercício, porque vocês vão decorar isso naturalmente. Não é aquela coisa que digo, eu tenho que decorar para fazer a prova. Não. Quando vocês forem exercitando, isso vai ficar na cabeça de vocês. Sempre que tiver CD é caldo, M grande é a massa, o XT é a extração, a POL, CD é caldo. Então, vocês vão, tipo, M é o quê? Massa do caldo extraído. Então, isso aí vocês vão se familiarizando, conforme vocês forem exercitando e estudando os slides. Aí, a massa de sacarose do caldo extraído, ele deu, é 2.700 toneladas. E o pó do caldo extraído é 18%. Aqui não diz pó do caldo extraído, mas vocês veem, ó, massa do caldo extraído é de 700 e a pó. Então, tudo disso é do caldo extraído. Aí a gente já jogar aqui. E quem está com calculadora ou já fizeram aí, deu quanto? Deu 486. Isso, toneladas, né? Aí agora a gente vai vir para cá e vai jogar. 97,6 que ele deu. A pureza a gente não vai usar, ele só botou aqui para encher linguiça. A eficiência de extração ele deu aqui. É só para vocês confundirem. Aí vai ser os 486 toneladas que a gente calculou aqui, dividido pela massa de sacarose vezes 100. Aqui vocês sabem que essa daqui vem multiplicando para cá e essa vem dividindo. Então, eu calculei ó, antes de vocês. Vocês fizeram aí?
Dá 497,95? Aí eu coloquei aproximadamente 498, mas vocês podem colocar 497,5 ou 498, ela não é aceitável, entendeu? Bom, vocês têm alguma dúvida aqui? Não, Ô, Sibeli. Falar Sibeli, rápido, não, vocês eu falam, tenho às vezes eu rapidinho. me empolgo e começo a falar bem rápido. Essa parte aí de cima, Quem teve que fala? calcular, eu, Minelli, Minério. essa parte de cima, tu calculou por fora, porque no enunciado não deu nenhuma porcentagem dessa aí, não foi? Dessa aqui, dessa parte aqui? Não, da outra, essa verde. Essa verde? Não, essa massa de sacarose do caldo extraído, ela não deu. Então, Não deu. Só que ela deu a outra formulazinha que a gente pode calcular. Ela deu a massa do caldo extraído vezes a pol do caldo extraído. E quando a gente tem a massa e o pol, a gente consegue calcular a, a massa de sacarose do caldo extraído. entendi. Se já tivesse dado a massa de sacarose do caldo, só precisava jogar aqui sem precisar fazer esse outro cálculo. Sempre que tiver Entendi. uma setinha que eu coloco nos slides, aí sempre vocês sabem que é essa parte aqui, precisa utilizar essa equação para poder saber esse resultado. Entendeu, Minelli? Entendi. Obrigada, Sibeli. Nada. Posso passar, né? Alguém tem Pode. mais alguma dúvida? Pode passar, Sibeli. Tu coloca na prova duas daquela e uma dessa. Por favor. Mas essa parte de moagem, avaliação de moagem, essa segunda unidade é bem mais fácil do que aquela primeira unidade. A primeira unidade, Mulher, ela é eu muita espero coisa, que aí a gente seja. se confunde realmente. Mas essa daqui, ela é mais tranquila. Essa e a outra, a próxima que a professora vai dar para vocês também não é um bicho de sete cabeças, não. É assim, de boa também. Mas essa aqui é a mais fácil. Ela só tem muito conceito, né? Esse negócio de massa do caldo, bagaço, esses termozinhos grandes que usa, a gente se assusta, mas é bem de boa, vocês vão ver. Depois vocês vão achar bem fácil. Bom, tem muita fórmula. Mas é fórmula pequena, que, tipo, não é aquelas fórmulas como na outra unidade, que, tipo, é aquela fórmula mesmo e você não consegue associar com nada. Como essa daí tem, assim, massa do caldo extraído, eficiência de extração. Aí a gente consegue colocar, tipo, 3 letras representando cada coisa, duas, aí dá para você deduzir mais. Então, eu acredito que seja mais fácil, porque para mim eu achei mais fácil essa unidade, quando eu paguei essa disciplina. Tu tirasse 10 em qual prova? Se não for muito incômodo. Foi? Tu tirou 10 nessa prova, foi? Nessa. Na outra, na primeira. Mulher! Eu acho que essa Passada! eu errei uma besteirinha na calculadora, tentando fazer cálculo total, como você tinha feito, que eu disse a você que eu não gostava. É porque eu errei na prova. Uma Mulher, passei besteira. no chão agora com essa informação. Não, mas as provas, elas não são difíceis. No começo eu fiquei com muito medo, porque, tipo, quando a gente chega no P4, que é no caso de vocês, aí o povo começa a dizer, olha, vocês vão ver, tipo, no P3 já estão botando medo na pessoa. Vocês não tiveram muito isso, não sei se no grupo de WhatsApp de vocês o pessoal comenta de outras turmas, mas geralmente, quando a gente pagava lá, né, que era presencial, o pessoal assustava. Aí na primeira prova, eu olhei para a prova e digo, vou tirar 0. Aí eu fiquei muito nervosa, porque eu sou muito ansiosa. Não sei se vocês perceberam que eu sou meio ligeirinha. Aí eu fiquei ansiosa, bloqueei. Aí depois eu comecei a me acalmar e foi desenvolvendo. Mas se vocês, eu estudei sempre pela lista dela e pelos exercícios. E dá para você fazer. O negócio é treinar os exercícios, vocês repetirem. Eu, como gosto de estudar escrevendo, eu acho mais fácil você assimilar as coisas escrevendo. Então, eu tenho um papel para tudo, caderno para tudo. Bom, então agora vamos para essa quarta questão. Né? Quem puder ler aí, eu agradeço. Quilograma força.
Aí aqui, né, ele já está pedindo para, considerando na moenda, lembrando que sempre o primeiro é o diâmetro e o segundo é o comprimento, porque o maior é o comprimento, o diâmetro sempre é o menor. Então, ou você decora o tipo, o primeiro é diâmetro, ou então que sempre o menor vai ser o diâmetro. Aí, a dimensão dos rolos, o cabeçote de 10 polegadas também de diâmetro e uma pressão hidráulica de 250 kg-força. Aí, calcular a pressão hidráulica específica. Aí, vocês estão lembrados que na parte mecânica a gente falou lá, na terça-feira, sobre essa pressão hidráulica, né? Aquelas forças que a professora até ela falou também. Se eu mostrar aqui para vocês não relembrarem e quem não pôde vir, acho que foi. Peraí, que eu tô meio perdida aqui. Até tem a figurinha antes, né? Que tem aqui é o sistema DHMA, né, que aqui é o regulador, a pressão hidráulica, que ela vai de 250 a 350 kg por centímetro quadrado. Aí aqui a carga hidráulica, e aqui essa PHE, que é o que a questão está pedindo, né, pressão hidráulica específica, que é a pressão do rolo. E essa carga hidráulica que faz força aqui, sempre são dos dois lados, né? Só essa que é no meio, sempre vai ter um e vai ter a outra. Que ela até explicou também, depois ela explicou bem melhor que eu para vocês essa imagem aqui. Aí a carga hidráulica, ela é calculada, a carga hidráulica total, por essa fórmula, esse doisinho aqui, deixa eu botar no computador, é referente aos dois lados daquela imagem, porque essa carga hidráulica ela é aplicada tanto do lado direito como do lado esquerdo, o Pzinho e o S. Esse P é a pressão hidráulica dos cabeçotes, que é quilograma-força por centímetro quadrado, e o S é a superfície dos cabeçotes, né? E se ela não der, lembrando que se na questão não tiver já dada a superfície dos cabeçotes, a gente pode calcular pelo diâmetro, que é ID ao quadrado dividido por 4. Aí, o que a questão pede é PHE, que é a pressão hidráulica específica, que é calculada por essa fórmula. Esse F é daquela equação anterior que a gente viu no slide 9, que é dada em quilograma-tonelada, 0,1 deve ser um fator de conversão, geralmente quando aparece porque é fator de conversão, vezes o L, que é a largura do rolo. Lembrando que nessa pressão hidráulica, eu tinha dito a vocês que a gente ia calcular em decímetro. E na outra é diferente, né? Aquela de... Não, tem uma, essa daqui é a normal mesmo, né? Porque tem uma que a gente calcula que é o do diâmetro é diferente, é a unidade. Então, vocês têm que lembrar a fórmula que usa a outra. Mas esse Fzinho é essa fórmula aqui, anterior, que provavelmente a gente vai usar na questão. Então, deixa eu voltar lá. Aqui é os dados, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Se vocês não entenderem, então eu estiver falando rápido ou vocês se enrolarem comigo falando, vocês me avisam aí que eu explico de novo. Por mim tá de boa, Sibeli. Pronto. Aí aqui a gente vai transformar 30 polegadas, vai dar quanto em metros? Zero vírgula 762. Deixa eu ver aqui, tá igual. Dessa vez eu imprimi para não ficar no dizer antes. Só que a gente vai calcular em decímetro. Entendeu, Mica? Entendi. O que eu passei só para metro. É. Alguém pode perguntar.
Eu que levantei sem querer, Sibeli. Ah, tá. Aqui sempre vai ter os dados em metros, né? E depois de metro vocês transformam. Tipo, se fosse em metro, só era multiplicar o 30. Deixa eu pegar aqui a calculadora para explicar. Ô, Sibeli, mas sempre a gente vai passar para decímetro nesse tipo de exercício? É só nessa pressão hidráulica específica. Porque geralmente as outras a gente utiliza metro, né? Mas nessa fórmula para pressão hidráulica, a gente vai utilizar decímetro. Então, a gente pode transformar, tipo, já que tem aqui, né? A gente transforma para metro e depois só multiplica por 10. Porque, no caso, se fosse para metro, seria 0,762, né? Aí, como é decímetros, a gente, naquela regrinha que a professora sempre passa, com certeza ela disse para vocês, naquela transformação de unidade, aí tem, né? Tipo, de metro para decímetro, para centímetro e para milímetro, multiplica por 10 por 100 por 1000. Entendeu? Aí aqui, no caso, que é decímetro, vai ser por 10. Por isso que vai ficar 7,62 de polegada para decímetro. Entendi. Aí, a largura, a mesma coisa, né? O comprimento. Se quiser sair, Mica? Não Ou entendi, porque Edivaldo? esqueci o microfone ligado. Ah, tá. Aí, o Lzinho vai dar 13,716. Aí agora a gente vai utilizar a fórmula, né? Que é aquele PHE, esse F é a carga hidráulica, que ele não deu. Aí a gente vai ter que calcular pela outra fórmula. Esse F, o 0,1 LD. Aí, para calcular essa carga aqui, hidráulica, a gente vai usar aquela fórmula que eu disse para vocês, né? Que eu falei agora. 2 vezes o P, que é a pressão nos cabeçotes, esse aqui, vezes o S. Alguém fez aí? Quem fez pode falar. É a superfície dos cabeçotes. Ele deu em polegada. Aí eu já fiz aqui, ó. Só que essa superfície aqui é em centímetros. Por que esse diâmetro é em centímetro? Porque essa pressãozinha aqui é em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a gente não pode deixar aqui nem metro e nem decímetro, porque, tipo, as unidades sempre têm que estar iguais, né? Vocês lembram disso, né? Na primeira unidade, acho que é nos primeiros dias de aula. Uhum. Aí vai ficar, Sibeli, 2 vezes 250 vezes 254, é isso? Se for, dá 127 mil. Deixa eu olhar aqui. Quanto deu. Deixa eu ver aqui quanto deu no meio. Mas esse S, ele não. Esse S que a Edivaldo me perguntou, eu disse que era a superfície dos cabeçotes, não foi? Mas aqui ele deu o quê? Vocês estão vendo aqui a setinha? O Deixa eu botar. diâmetro. Aí lembra disso aqui. Vocês estavam lembrados? Eu não. Que eu disse, Mica, eu disse quase Eu agora. também não. O Szinho é PD ao quadrado dividido por 4. Ah, foi. Aí vocês primeiro vão ter que fazer o S, porque ela não deu tipo superfície dos cabeçotes. Ela deu o diâmetro do cabeçote. E a pressão hidráulica, né, que é o P. Vocês não estão entendendo muito, porque a professora não tinha colocado o slide, né? Por isso que vocês ainda estão meio... Mas quando vocês forem revisar, vocês vão entender melhor. A culpa é da professora sempre, né? Professora, a senhora esqueceu de colocar o slide para eles tentarem resolver o exercício. Foi a primeira coisa que a Edivaldo me disse.
Foi. Já me A entregaram, senhora, né? a senhora colocou enganada, a senhora colocou o de quinta-feira passada. Ele Tá disse que vendo estava aí, ó? duplicado. Estão tudo te entregando aí, viu? Menina, a gente tudo falando mal da professora. Ela chega mesmo na Não, hora. professora, estavam falando mal. Ela chegou mesmo na hora, tá vendo? Não falou nada, só Peguei no elogiou. Entrei no escurinho aqui, bem silenciosa. A professora logo falando, tá vendo aí? Aí, Ei, gente, professora, eles nem conseguiram resolver. mas foi mal, foi mal. Realmente é porque hoje meu dia foi super corrido. Eu parei, tô parando agora e ainda entrei na aula para continuar aqui. Realmente foi Eu falha da avisei, professora. professora, a eles que a senhora ia se atrasar. Que Pois estava com é, problema pessoal para resolver. isso. Mas já está resolvido, graças a Deus. E aí, tá dando certo esse exercício? Eu acho que tá, que eles estão tirando dúvida, mas eu espero, né? Eu não sei se eles estão calados porque não estão entendendo nada, e depois vai dizer a senhora que se cantou perdido. Ah. A gente já dá uma Ó, opinião. Valdir acabou de ganhar um ponto, viu? Olha o elogio que ele fez aí. Acabou de ganhar um ponto. Ele fez o quê, professora? Tá vendo? Tá vendo, Jean? Gostando demais desse seu primo, viu? Eu não estou vendo nada, professora. Ele vai divulgar nas redes sociais. Ganhou um ponto por causa da professora jogada. Ei, Sibeli, eu não quero atrapalhar, não. Pode continuar, viu? Tá certo. Esse Szinho, alguém calculou, deu quanto? Eita, mulher, eu calculei, mas joguei na outra fórmula. Não, mas se tu calculou aqui, depois multiplicou por P e por 2, deu quanto teu? Deu um número bem grandão. Deu 25,335 Ponto não. ponto. O ponto é, vocês têm Aqui tem vírgula, quanto o na minha ponto é a calculadora? vírgula. Quanto? Porque Mas o é meu quanto? deu 25, acho que é milhões. Uhum. 335.000, eu acho. 373. Aqui, 550.671 centímetros quadrados. Aí aqui, a gente vai jogar aqui nessa fórmula, né? E vai dar 253.350.500 quilograma força, né? Se quiser diminuir, bota tonelada, tanto faz usar quilograma como que tem algum microfone aberto. É da professora? Professora, seu microfone está aberto. Foi mal. Eu ia falar alguma coisa aqui e esqueci. Eu acho que eu ia falar de Micaela. Aí eu esqueci. Tu Quando eu já me falou lembrar. que é da minha vida já, hein, mulher? Já chega falando da minha vida. Eu ia dizer que até a calculadora de Micaela não tem juízo. Mulher, já chega dessa Professora, ela está forma. fazendo tudo hoje. Ela e a Edivaldo. Os outros estão com sono, eu acho. Tá vendo, professora? A senhora falou tanto, tanto que eu tava com sono na outra hora que hoje eu vim sem sono. Dormiu a tarde toda Verdade. para assistir a aula, foi? Foi mesmo, professora. Eu não vou mentir. Então, gente, esse F aí vai dar esse valor grande, né? Mas aí é bom transformar para tonelada força, né? Que vai dar 253 mil. Milhões, 350 mil, Não, tonelada força, 1 quilograma força é 10 a menos 3. Ok, Wellington? diminuir já, professora, aqui, ó. Certo, Aqui é quilograma, aqui está tonelada já. ok. Aí aqui, SF, a gente vai jogar nessa fórmula aqui para calcular a pressão hidráulica específica, né? Aí, alguém pode calcular aí?
Ô, Cibele, agora dá 200, não dá 253,35 toneladas de força, não? Não. Porque Dá 253 mil aí? 250 de Tonelada, em tonelada. 253 milhões, 350 mil, vírgula 5. Ah. Esse valor aqui é 253 mil? Ah, é 253 milhões, é aqui. Eu tinha dito e repeti de novo, 253 mil, 350,5. Aí vai dividir por esse valor, tá aqui, tá certo. Foi só a forma de eu falar que eu falei errado, gente, desculpa aí. Deu conta? Alguém fez? O Léo fez, mas até como ele dizer, por causa de eu estar calculando errado na calculadora. Tá certo. Tonelada por diâmetro quadrado. Vocês têm alguma dúvida nessa questão? Tá de boa, né, as questões? Tu pode botar umas dessas na prova. Mas aí Essas na que vem prova, aqui, Sibeli. né? Essa. Mas quando for na prova, tu já coloca já tudo direto pra gente, facilitar. E quem disse que é a Cibele que vai fazer a prova? É? Professora, eu acho justo, porque, veja só, ela está dando uma aula, professora. Aí ela poderia fazer a prova. Como ela é aluna, ela vai entender nosso lado. Mas estão me descartando mesmo, tá vendo, Valdir? Cadê meu advogado aí, Valdir? Não vai me defender, não, é? Tá vendo? Estão me dispensando mesmo. Como é que pode? Não, professora, a senhora não vai voltar na próxima unidade? A gente vai voltar a lhe amar normalmente, mas por enquanto a gente ama Sibeli. E vocês vão me querer na próxima unidade, pelo que eu tô vendo. Professora, a gente vai ter que querer, né? Vixe, Maria, não tô arrasada agora, viu? Pense. Ei, mas. Não, Ô, professora. professora, mas e o ponto de Valdir? É ponto mesmo ou não? Ele tá cobrando, viu? Olha aí o Ó, primo defendendo. professora, o primo está defendendo porque ele quer que o primo dele, Valdir, compartilhe meio ponto com ele. A senhora está entendendo, né? Ah, olha só, então eu vou botar a Sibeli para fazer a prova. Agora a Sibeli tem que ser uma prova diferente para cada, viu? Misericórdia, professora. Tem que ser uma diferente para cada. Mulher que não facilita para ninguém, né? Bora correr que aí tem mais um. Tem, só que um são, tipo, como se fosse 3. Agora, olha só, Edivaldo, é porque são fórmulas novas, né, que vocês ainda não estão acostumados a lidar, né, porque vocês ainda não tinham visto esse assunto ainda. Mas depois que vocês começarem a resolver os exercícios, na próxima aula eu já vou botar exercício para vocês. Não, na próxima semana, né, porque a gente ainda falta balanço de massa, né, Sibeli? Isso. Aí eu vou colocar exercício para vocês vão ficar bem familiarizados. E na próxima aula eu vou passar uma tarefazinha para vocês, para ainda vocês terem a oportunidade de ganhar mais pontos. Eita, professora, a senhora agora falou minha língua. Tá vendo aí? Agora tocou no meu coração. Tá vendo como agora todo mundo tá achando a professora boa? Sim, professora, a senhora é a mais linda. Aham. Tá bom, acredito. Acredito em Papai Noel também, viu? A senhora só tá se chamando de feia, porque eu tô achando que a senhora é linda, a senhora não tá acreditando? Aí, Valdir disse que sempre achou, botou mais um coraçãozinho aí. Vocês não vão nunca esquecer de mim. Professora Valdir, ele quer fechar a nota dele com um monte de pontinho.
Já imaginou se cada ponto for. é, cada elogio for um ponto, o Valdir já recebeu meus 10 agora, né? De tanto elogio que ele já fez. Vai, Sibeli. Pronto, vamos agora para a quinta, né? Essa daqui a gente fez agora. Deixa eu passar aqui os slides. Bom, aqui é a última questão, né? Quem aí quer ler a questão, pode ficar à vontade. Os meninos estão com sono, professora. Mulher, não diz quem quer, não, porque querer, ninguém deles. Professora, eu estava sozinha aqui, aí como é que eu ia olhar o pessoal, o nome? Aí eu não tenho, a tela fica cheia. Mas Mica já leu que só, né? Edivaldo também já leu. Escolha aí outra pessoa. Valdir, que lhe elogiou. Valdir, lê aí, Valdir. Ou tá sem microfone? Que eu lembro que eu acho que ele fica dizendo que tá sem microfone. Professora, a desculpa dele é esse aí. Oi? Davidson, lê aí, Davidson. Cadê Davidson? A Aline não tem microfone. Nem a Aline 1, nem a Aline 2. João, tem microfone? Eu tô me rindo da garganta, mas eu vou ler. Vai, pronto. Jean salvou a pátria. Vai. Calcular a capacidade de moagem em tonelada por cana por hora das moedas discriminadas na tabela abaixo. Compare os resultados obtidos dessas capacidades e encontre o valor da abertura de saída de trabalho, sabendo que em todas as moedas o teor de fibra do bagaço foi de 30%, dados 1 polegada igual a 0,0254 metros. Eita, mãe. Bom, aí aqui, né, como... Quem foi que leu? Foi Gian, não foi? Oi. A voz dele tá rouca mesmo, não dava nem para reconhecer. Ó, tá sofrendo. Aí aqui tem essa tabela, a gente vai tirar os dados dela, mas além disso, ele deu, né, os dados, né, de conversão e a fibra do porcentagem do bagaço, que é 30%. Então, ele deu as dimensões, velocidade, número de pernas, índice de preparo, teor de fibra. Então, ele está pedindo a capacidade em tonelada de cana por hora e a abertura de saída de trabalho em metros. Então, a capacidade, a gente vai utilizar essa fórmula de Hugo. Alguém sabe por que vai ser essa fórmula e não a outra? Alguém lembra? Eu falei no primeiro... É porque eu não dei a densidade. Isso, muito bem. Aí a gente vai utilizar essa. E alguém falou aí no chat. Sou eu, professora. Olha só. Vamos considerar que a primeira, né? De cima para baixo, né? Nós vamos ter a primeira moeda, que é de 30 polegadas por 50 polegadas, a segunda 34 por 66 e a terceira 30 por 54, né? Se vocês observarem a primeira e a terceira moeda, elas vão ter as mesmas dimensões, não é isso? Elas vão ter o mesmo índice índice de preparo, tá vendo? 1,25 e 1,25. Elas vão ter... cadê? Vão ter a mesma quantidade de terno, certo? E o teor de fibra que foi utilizado na cana da moeda 1 foi 12,5 e da moeda 3 foi 14. Aí vamos ver, lembra desses fatores que influenciam na capacidade da moeda. Isso é bom a gente entender bem direitinho os fatores para analisar os resultados. Às vezes a gente está calculando uma coisa na prova, não sabe o que está calculando.
e dá qualquer número lá, a gente pensa que está certo. Mas a gente tem que analisar, porque às vezes um erro de conta dá um número assim bem exagerado, e quando a gente vai analisar os fatores, a gente sabe que aquele número não pode dar. Então, vocês analisando esses fatores da moeda 1 e da moeda 3, vocês acham, pelo que a gente já estudou, qual vai ter a maior capacidade? A moeda 1 ou a moeda 3? Pelo que a gente já estudou desses parâmetros que a gente já viu, a gente já estudou a velocidade, a gente já estudou o parâmetro número de ternos, índice de preparo, teor de fibra. A gente estudou, a gente discutiu na aula passada esses parâmetros. Então, Valdir, e eu acho que Jean, não deu para ver, foi rápido aqui, disseram que a moeda 1 vai ter maior capacidade. Todos concordam com eles? Por quê? A professora não sabe. Exatamente. Vocês estão ligados mesmo. Estão dormindo não, viu, Sibeli? Então, vocês estão vendo... Eu expliquei nos primeiros exercícios de novo. Oi? Eu recapitulei com eles e expliquei nos primeiros exercícios. Pronto, exatamente. Então, não teve nem graça, ó. Eu vou ver outra pergunta mais difícil, então. Eu bem empolgada aqui fazendo a pergunta. Valeu? Teve nem graça a pergunta. Você já estava tudo na ponta da língua. Professora, eles estão pedindo ponto. Hoje eles estão dizendo que estão pedindo mais ponto. Diga a eles que a senhora é professora e não médica. Pois é. Não tem esse ponto. Ela me dizia isso, gente. Ela não diz a você. Então, vocês acertaram mesmo. Então, é o teor de fibra. Vocês estão vendo que é o teor... Professora. Eles não acertaram, eles estudaram. Prestaram atenção na aula de terça. A professora está feliz. A professora hoje vai dormir emocionada. Eu também, né, professora? Ainda bem que eles estão entendendo. Tá vendo aí, Sibeli? Você tá vendo os seus frutos? Então, assim, como a gente viu, né, o teor de fibra, ele é inversamente proporcional à capacidade. Então, tá vendo aí a importância de a gente ter um teor de fibra naquela média que a gente falou, e como eu falei para vocês, o valor do teor de fibra melhor que tem, que é o mais recomendado, é em torno de 12,5, 12,7. Não pode passar disso. Por quê? Porque quanto mais fibra tiver a minha cana, mais eu vou ter dificuldade de extrair o meu caldo, né? Então, o teor de fibra ele não pode apresentar um valor muito alto. Eu não posso ter uma cana com um teor de fibra muito alto. Então, esse exemplo também serve para mostrar para vocês que, apesar de as duas moedas funcionarem com a mesma velocidade, a mesma quantidade de terra, apresentar o mesmo índice de preparo, foram preparados do mesmo jeito, só que a cana de um tinha o teor de fibra maior do que a cana da outra. Certo? Então, quando vocês forem resolver, vocês já vão saber que a capacidade da moeda 1, ela vai ter que ser maior do que a capacidade da moeda 3. Porque às vezes vocês estão fazendo o cálculo e nem percebe isso, vai dar um valor, vamos supor, a capacidade da moeda 1 vai dar um valor maior do que a capacidade da moeda 3 e vocês não vão nem perceber que está errado. Ah, professora, por que eu errei essa questão? Foi erro de conta. Porque tá todas as dicas aí na tabela. Vocês já sabiam que a capacidade 1 teria que ser maior. Pode continuar, Sibeli. Bom, aí, e para calcular a abertura de saída de trabalho, como lá, vou mostrar a vocês, para quem perdeu na aula passada. Cadê aqui? Deixa eu achar. Aqui. Eu tenho outra pergunta para fazer, mas depois quando ela mostrar o slide. Aí, como a professora, a questão, né, pediu em metros, a gente vai usar essa fórmula aqui, até porque lá também não tem a densidade para a gente utilizar essa fórmula que é em milímetro. Então, a gente vai usar essa.
Pode fazer, professora. Deixa eu botar lá agora. Se vocês forem comparar, se eu pedir para vocês compararem a moeda um e a moeda 2, qual vocês acham que vai ter a capacidade maior? Essa e essa. Moeda 1, moeda 2 e moeda 3. Não, mas é. Não, eu estou Exatamente. explicando a eles as moedas. Isso. É que eu só botei no slide seguinte. Se eu pedisse para vocês fazerem uma análise da moeda um e da moeda 2 e não pedisse para vocês fazerem os cálculos, só falar qual vai apresentar maior capacidade. Eu acho que é a segunda. Por quê? Bom, mesmo que o índice de preparo seja igual e o seu de fibra também, a segunda tem um maior número de ternos e essa velocidade aí também é maior. Tá Eita! certo. Tá vendo, professora? Foi Micaela e foi outra que respondeu. Não vi, não. Foi Foi Edivaldo, foi Mica. Mica e outra pessoa. Estão Eu acho que ligados? foi Edivaldo que ia falar também. É doido, né? Foi Rian? Foi Jean? Mica. Foi Mica. Ah, Oxi. tá bom. Desculpa aí. Mica, merece um ponto, né, não? Merece. que eu mereço. Tá todo mundo merecendo um ponto hoje. Eu concordo, professora. Vai ser um ponto lá em Operações 2. Depois vocês cobram a professora de Operações 2. Vai muito bem. Continua, Sibeli. Porque vai aumentar, como o Mica disse, por causa que os principais fatores, né, que a gente mostrou lá, todos esses são fatores que vão influenciar. O índice de preparo, geralmente, ele é fixo. Mas a velocidade de rotação, o número de ternos e o teor de fibra é o que mais vai influenciar na capacidade da moenda. Aí, realmente, aqui vai ser maior, porque a velocidade está dobrada e o número de ternos é maior. Então, vai ter 3 rolos a mais. Aí, agora a gente vai responder... Posso continuar, né, professora? Tá certo demais, menina. A gente... Ainda falta 5 para as 10. Não, eu tá pensei certo. que a senhora ia falar mais alguma coisa. Não, pode falar, pode continuar. Pronto, aí agora a gente vai calcular, né? Eu trouxe os dados para cá, né? O primeiro caso, que é na primeira moenda, né? Que é essa daqui, que tá rosinha, que eu fiz assim para vocês verem. Melhor e ficar melhor de compreender quando vocês forem receber o slide. Então, os dados para cá, né? Aí, essa fórmula da capacidade é o Czinho, que é o índice de preparo. Esse N é o quê? Vocês lembram? Meu Deus, acho que é o número de ternos dividido por vezes 3. Esse Nzinho aqui? Isso é o ETA. O eta é a velocidade de rotação. Ah, tá, tá. O Era D... eu respondi no chat. Tá vendo? Agora pode ver, professora, porque eu disse a eles que, como a senhora não estava, eles não podiam mandar nada no chat, porque eu não ia ver nada. Aí, antes da gente colocar os dados aqui, a gente tem que fazer o que primeiro? Isso. Aí, eu coloquei os dados aqui, que a gente vai fazer a conversão, né? 30 diâmetro vai dar quanto? 30 polegadas, né? 30 polegadas de diâmetro vai estar quanto? Tá aqui, ó. Coloquei aqui. Em metro, E metros. né? Da O único que é 0,762. decimal, que é decímetro, é só naquela pressão hidráulica específica. Certo. Só Então, nela, o resto é em metro. dá 0,762. Esse D maior aí. Isso. E o L, o comprimento dos rolos.
Deu 1,37. Tá. Lembrando que eu disse a vocês que eu sempre uso Sim, tu tinha 3 ou falado. 4 casos, mas vocês podem utilizar menos, que não influencia muita coisa, não. Aí, o número de ternos, vocês estão lembrados que eu falei naquela primeira questão? Sim, multiplica por 3. Isso, aí vai dar 12 rolos, porque esse N aqui, ele não quer o número de ternos, é o número de rolos. E a fibra, né? 0,125, que é em decimal. Aí a gente vai colocar aqui. Aí vocês calculam aí. Quem gostar de fazer tudo na mesma hora, faz. Quem preferir fazer por partes, como eu, que eu disse a vocês, aí vocês fazem aí. Essa fórmula é boa, viu? Porque se errar um cálculozinho. Mas eu já ensinei as hashtags. É porque eu não digo hashtag, fica a dica que isso é da senhora, né? Isso É aí. sua marca. Mas eu disse a eles que calculasse por partes. E expliquei bem direitinho isso aqui, para eles não errarem, professora. Eu mesmo, se eu colocar isso de uma vez só na calculadora, é um desastre, sai tudo errado. Porque Eu é muito aconselho. parêntese que você tem que usar. Então, se você errar um parêntese, já vai alterar o resultado. Exatamente. Eu aconselho que vocês resolvam o que está dentro do parênteses, a raiz quadrada, para depois multiplicar tudo. E ainda tem que, eu disse a eles, ainda tem que fazer aqui, porque se colocar isso, menos isso, para depois multiplicar, vai dar também errado. Primeiro, na expressão numérica, a gente tem que Isso calcular. mesmo. Primeiro é a divisão, né? Como não tem a multiplicação, depois subtração, para depois somar. Então, vocês sempre têm que seguir essa ordem em qualquer expressão numérica. Se tiver potência, potência, raiz quadrada, raiz quadrada. Eu faço tudo separado, porque senão dá aquele desastre. Eu até botei aqui para facilitar. Deixa eu olhar aqui. Tá certo. 40,1. Aí aqui, quando tá aqui assim, depois que vocês fazem separado, só é multiplicar tudo e dividir, aí dá certo. Não vai dar erro. Tu faz tudo na calculadora de uma vez só, Erivaldo, ou tu faz separado? Também. Edivaldo faz de cabeça, Sibeli. Aí eu sou totalmente exagerada, eu já boto 4, 5 Edivaldo casas e decimais. Jean. Edivaldo e Jean são tudo de cabeça. Eles fazem esses cálculos brincando. Tá fechando. Aí agora, que a gente calculou a capacidade, a gente vai calcular a abertura de saída, né? Aí podem, Edivaldo que já terminou, o pessoal que ainda está conferindo, aí pode já fazer essa parte aqui. Vocês sabem, né? Essa fórmula SC grande é a capacidade, o F grande é a fibra da cana, esse Vzinho
A velocidade periférica. É fibra por cento do bagaço. Se aqui você colocou em decimal, aqui tem que colocar em decimal. Se aqui você colocou em porcentagem, aí aqui você tem que colocar em porcentagem. Porque como é porcentagem sobre porcentagem, aí corta. Ô, Sibeli, no caso, esse F pequeno é 12,5, né? É, 2,5 e aqui 30. Pronto. E esse V seria 2, que é esse RPM, é isso? Ô, professora. Pode falar. Esse V aqui, eles vão usar esse ou eles têm que fazer aquela correlação? Então, eles têm que transformar, né? Porque esse V, né, velocidade periférica, Uhum. Eu só não lembro a forma, professora. É π d ao quadrado vezes a rotação, né? isso. Então, eu fiz errado. Espera que eu vou ajeitar aqui. Agora, olha só, tem outra fórmula para abertura de OS aí, Sibeli. Se você, dá para você colocar aí? Dá para você escrever? Aonde? Aí no slide? Escrever aqui? É. Tira ele do modo apresentação. Sim, e escreva aí. Coloca aí outra forma que eu esqueci de passar para vocês, mas que pode calcular também o S. É, É eu o não S. calculei por aquela fórmula porque não tinha nos slides. Aí, por isso que eu Isso, usei mas outra. você sabe qual é, né? Sei. S igual a o C pequeno vezes. O C pequeno não, o Eu sou C, que é grande. a capacidade, Vezes F, né? vezes o teor de fibra da cana, dividido. Peraí. É porque eu uso um. Só um minuto. É porque não tem no slide, né? É. E eu esqueci de fazer a conversão daqui a fazer agora, porque eu usei o 2, ó. Mas deu a mesma coisa dessa resposta aqui. Peraí. Uhum. Aí vocês anotem aí, gente, porque não tem no slide. Aí vocês anotam aí, que a gente possa que a gente utilize nos outros exercícios da lista. C vezes F, 330 vezes o diâmetro, vezes o comprimento, vezes a velocidade rotacional, porque essa é em função da velocidade rotacional. E essa outra de cima é em função da velocidade periférica. Vezes o teor de fibra do bagaço.
Foi dado aí? Foi. Foi. É 30. Pronto. Exatamente. Aí, por essa forma, Micaela, Edivaldo, Aline, Jean, Léo, Pedro, Valdir, vocês podem colocar e já ir direto. Porque já tem a velocidade de rotação, foi dado o teor de fibra do bagaço, foi 30%, aí dá para calcular. Faça por essa fórmula aí, é mais rápido. Professora, mas mesmo assim, eu não sei se dá para fazer agora ou se para fazer depois. Como que faz para fazer mudar esse 2 da velocidade para essa que ela quer, a periférica? É por aquela relação de velocidade que foi da aula de moagem, acho que foi no segundo dia. Que é πd dividido pelo Nzinho, pelo esse eta aqui. Né, professora? É assim? Eu dei lá no slide, eu dei a relação entre velocidade periférica e a velocidade rotacional, certo? Aí tem essa formulazinha que relaciona. Ok. Vocês estão vendo aqui essa fórmula, né? Tá sim, Sibeli. Foi. 40,1. Aí, Sibeli, como já são 10 horas, 10h05, aí a gente faz só essa primeira linha e deixa o restante para eles fazerem. Tá certo. Isso. Agora, a minha capacidade deu esse valor, não. O meu deu Aqui? 64,87. A senhora usou qual fórmula? Essa fórmula? A senhora deve ter colocado essa equação todinha numa vez só na calculadora, professora. Não, eu tenho uma planilhazinha no Excel e só faço jogar os dados. A minha deu essa aqui, eu calculei aqui, ó. E o que eles calcularam também deu assim. Eu vou refazer aqui. Aí a capacidade deu diferente, então essa vai dar diferente também. Mas dá esse valor aqui, ó. Esse valor que tá aqui. Por essa fórmula também vai dar a mesma coisa daqui. Porque aqui eu esqueci, eu usei a velocidade. Por essa daqui, eu vou refazer e vou deixar para eles verem nessa primeira. Com as duas fórmulas. Vocês entenderam aí, gente, como é que calcula aí a capacidade e a abertura de trabalho? O S? Mas terça-feira, professora, quando eu for terminar ela, aí essa primeira eu refaço com eles de novo, para eles entenderem. Eu vou tentar refazer também meus cálculos aqui. Então, vocês entenderam, o interessante também dessa tabela é exatamente vocês compararem esses parâmetros, né? Os parâmetros para ver as diferenças dos valores de capacidade e ver a influência desses parâmetros no funcionamento da moeda, que foi o que a gente viu na aula passada, no desempenho das moedas, certo? Alguém tem mais dúvida?
Oi. Foi o diâmetro. Obrigada. Se tu fizesse, não deu esse valor aqui? Tá terminando. O meu também, Anivaldo. Deu quanto? É, exatamente isso. Porque, Sibeli, eu tô achando muito alto esse S. Esse S não pode dar esses 57 metros. É muito alto para ser o S. Tu tá entendendo? Mas da outra vez que eu tinha feito, professora, na época da monitoria, deu esse valor também. Eu acho que você, não sei, talvez tenha se atrapalhado. Eu acho que foi exatamente esse F que você botou lá, que usou o F, era para ter sido, ou o V era para ter sido neta, entendeu? Não, Depois, mas eu tô calculando por aqui, ó. Eu tô calculando por aqui. a Edivaldo tá querendo falar aí. Oi, Edivaldo. Quando eu calculei o S, esse S pela fórmula em verde e coloquei o 2, aí deu a mesma coisa que tu, Sibeli. Aí quando eu botei nessa outra fórmula, que deu estranho. Converter. Exatamente. Não, mas essa fórmula aqui, ela não tem V, não. Não, Essa é lá aqui. de cima que você Verde, fez. verde. Essa aqui, né? É. Você não Isso. fez calculando por ela? Foi. Esse valor aqui tá errado porque eu fiz calculando por ela. É para dar Então, menos. exatamente. Mas eu tava tentando fazer nessa daqui, ó. Eu tava calculando agora por essa, porque essa daqui eu vou corrigir. Eu não Isso, apaguei porque eu vou deixar essa, mas com esse Nzinho certo. Eu vou fazer a conversão aqui. pronto. Porque o meu deu exatamente 0,028, né? Então, esse S aí não é um valor tão alto, entendeu? 57 metros é um valor muito alto para o S. Tá entendendo, Sibeli? Mas, professora, nessa fórmula aqui também dá errado. Mas o meio não calcularam agora? É nessa daqui? Nessa aqui? Na minha também, nessa daí. É Nessa de vermelho. 330 vezes D, vezes L, vezes o eta, vezes F, né? Isso. Deu quanto? E o meu também, deu 0,0, só que o meu deu 0,028 porque a capacidade deu diferente. Mas é exatamente um valor assim, meio baixo. Entendeu, Sibeli? Por isso que eu disse, eu vou É porque refazer. é para dar a mesma coisa, né? Tanto com essa fórmula, com essa, eu acredito que tenha que dar pelo menos parecido, não igual, igual, igual. Tem que dar próximo, né? Tem que dar próximo. É. Mas aí você tenta refazer, certo? O que eu quero que vocês entendam, assim, todo mundo entendeu como é que calcula a capacidade, o S? Deu para entender? Deu. É como eu falei para vocês, essa unidade não é uma unidade difícil, ela só requer um pouco mais de atenção, porque tem muitas fórmulas, e são fórmulas novas, inéditas para vocês, pelo menos para a maioria. E além de serem muitas fórmulas, são valores muito. Tem valores exorbitantes, né? São muitos valores, raiz quadrada, potência. Então, assim, é só prestar atenção. Se vocês prestarem atenção nas equações
e fazer as contas direitinho, não tem como vocês não tirarem 10, não. Tá cá bexiga, não. Viu? Então a gente vai encerrar agora? Pode encerrar agora, professora? Terminou. Que as outras duas a senhora não disse que ia deixar para eles fazerem? Tá certo, gente? Aí a gente deixa, a professora vai, eu vou mandar agora para vocês, para não esquecer, senão amanhã já vai aparecer um monte de coisa e eu acabo esquecendo. Aí eu envio para vocês, vocês concluem. Qualquer dúvida desse exercício que foi feito, a gente repete na próxima aula. Tá certo?